Sempre teve na humanidade pessoas que faziam testes, né, com seus próprios corpos, usavam os corpos como laboratório. Ainda, ainda existem pessoas, assim, elas estão cada vez mais, tá uma coisa meio na moda, assim, né, fazer do corpo um laboratório. O Leonardo da Vinci fazia isso, né, o Gandhi fazia isso. O Gandhi foi um cara que, ao longo da vida, ele foi removendo alimentos, né, da dieta dele, conforme ele ia percebendo que determinado alimento não fazia ele bem, não dava a ele a performance que ele gostaria de ter ao longo dos dias. Mais recentemente a gente tem o Tim Ferriss, que ele escreveu um livro sobre isso, né, de o que ele deve comer, o que ele não deve e qual que é a frequência de atividade física e tal. Mas ele é bem marqueteiro, né? E o Jordan Peterson, que é um cara que eu sigo, ele é um cara que, assim, pra mim ele é muito inspirador, porque ele é um cara que ele fala coisa na lata, coisas aplicáveis à vida prática. Tem um monte de vídeo dele, eu sugiro que você pesquise a respeito. Ele fala para uma plateia principalmente masculina, mas eu acho que não tem porquê. Estigmatizaram ele um pouco, porque com essa questão de feminismo, botaram nele uma pecha de chauvinista e tal, porque ele é mais, porque ele rejeita a questão de ideologia de esquerda e tal, aquela discussão chata de política, né, que não leva a nada e na verdade o cara não tem nada a ver com isso. O cara é só um cara que ele pensa de uma forma isenta e ele não tem medo de expor as opiniões dele. E esse cara, ele, o Jordan Peterson, tanto ele quanto a filha dele, tinham problemas de depressão e a filha dele, particularmente, tinha um problema reumático muito sério. E conforme foi passando o tempo, eles foram tirando alimento e os dois hoje em dia, não sei qual que é o grau de loucura disso, o grau de neura, mas eles só comem carne. Não comem nem verdura, comem carne, tá? Logicamente eu não estou propondo isso para você, mas eu estou dizendo aqui que para você precisa ser estratégico na hora de definir qual é o alimento que te faz bem e qual é o alimento que te faz mal. E eu quero dizer o seguinte: existem alguns alimentos, principalmente se você é um comedor compulsivo, que eles vão desencadear em você episódios compulsivos e vão te deixar se sentindo mal e tal. Por exemplo, açúcar, por exemplo, massa, amido em excesso, gordura em excesso, sal em excesso. Mas assim, na verdade, as pessoas elas têm, apesar do ser humano ser muito homogêneo, né, na sua fisiologia, as pessoas são diferentes. Nós somos criados com base em dietas diferentes. E existem vários estudos que dizem que quando a dieta varia muito em relação à dieta que a gente sempre comeu, a tendência é a gente engordar. Não sei se dá uma pane no organismo, não sei exatamente o que acontece. Para dizer o seguinte, se você está tendo problemas, por exemplo, de engordar e de comer compulsivamente, tira uma coisa por vez. Então, por exemplo, se você come muito doce, né, e é difícil ficar sem o seu doce, é muito provável que o doce também desencadeie em você episódios compulsivos. E veja de que forma o doce se manifesta na sua dieta. Por exemplo, se o doce se manifesta na forma de, sei lá, de um brigadeiro, de um bolo, tá? Ele está associado a outros alimentos, está associado a gordura, ele está associado a trigo. Se ele se manifesta, por exemplo, você gosta de comer bala, né? Então é açúcar puro, né? Então, tenta tirar, de uma maneira geral, todas as formas nas quais o açúcar se manifesta na sua dieta. E, ao invés de você não comer nada, você fala, não, não vou comer mais açúcar nunca mais na minha vida, você faz o seguinte, você substitui todas as horas que você fosse comer açúcar, em todas as suas formas, brigadeiro, bolo, etc., e o açúcar está presente, a gente sabe, em muito mais alimentos do que a gente sequer imagina, você vai colocar uma fruta no lugar, tá? E você escolhe a fruta que você quiser e veja como é que você se sente durante uma semana. Faça um compromisso com você. Você não vai ficar sem o açúcar em si, porque a fruta tem açúcar, ela tem a frutose, é uma outra forma de açúcar, mas não é um açúcar refinado que vai direto na veia, né? E veja como é que você se sente. A outra coisa que você pode fazer é, se você, principalmente se você acorda com o corpo rígido e tal, tenta cortar as massas, tenta cortar tudo que tem trigo,
tá? O trigo também é outra coisa que é onipresente na nossa dieta, tá em tudo que é lugar. Tenta cortar só o trigo e veja como é que você se sente. Se não mudou nada, né? Provavelmente não é isso que faz você comer em excesso. Agora, se você sente uma falta absurda do trigo, se você não consegue ficar sem determinado alimento, é muito provável que aí esteja o seu norte, entendeu? Que a coisa esteja gritando, a química esteja gritando dentro de você para você consumir esse alimento. Mas o que eu estou dizendo é assim, seja estratégico, tira uma coisa por vez e veja com paciência, tá? Eu vou passar uma semana sem comer açúcar, eu não vou tomar refrigerante, eu não vou comer bolo, eu não vou comer nenhum doce, tudo que tiver açúcar refinado eu não vou comer. Agora, por exemplo, se eu quiser comer uma massa, eu vou comer uma massa. Tudo bem, tem trigo, não tem problema. Eu vou comer uma batata, eu vou comer uma batata. Eu vou comer uma fruta, eu vou comer uma fruta. Eu não vou comer apenas açúcar refinado. E ver o que acontece com o seu organismo. Geralmente, quando a gente tira o açúcar refinado, porque o que o açúcar faz? As pessoas que comem açúcar em excesso, e essa é uma dica desse Jordan Peterson, que ele é um psicoterapeuta, ele fala que geralmente, quando as pessoas passam a trocar o café da manhã cheio de doce, né, cheio de açúcar, cheio de trigo, cheio de carboidrato de maneira geral, por um café da manhã mais voltado a proteína e gordura, então, por exemplo, semente, abacate, é, sei lá, até carne, ovo, lá nos Estados Unidos eles comem muito bacon e tal, a pessoa consegue passar a manhã de uma forma melhor. Tem um infográfico no site que vocês podem baixar gratuitamente, como é que é um dia sem carboidrato no café da manhã, né? E depois ao longo do dia, porque as nossas reservas de glicogênio vão sendo utilizadas, a gente tem até uma certa necessidade de carboidrato. Mas a ideia que a gente tem de necessidade de carboidrato ela é muito exagerada. A gente acha que a gente precisa ficar comendo muito carboidrato porque o carboidrato traz energia e sem o carboidrato nosso cérebro não funciona, a gente não consegue fazer exercício e tal. Não, não é bem assim. Na verdade, a gente precisa de muito menos comida do que a gente imagina. Logicamente, eu não estou tratando aqui de fome emocional, estou tratando de fome fisiológica, estou tratando de necessidade fisiológica do organismo, né? Então, seja estratégico. Se durante uma semana que você tirou o açúcar, o seu nível de energia não melhorou, continuou ruim e tal, na outra semana, faz uma outra experiência e veja como que você fica sem o trigo, sem massa, sem amido, esse tipo de alimento. E veja como é que você se sente. Não mudou nada, tira os dois e vê o que acontece. Passa uma semana sem. Faça um laboratório de você mesmo. Não estou dizendo corta tudo, veja. Seja inteligente. Né? Não submeta o seu corpo a um estresse desnecessário. Você precisa continuar trabalhando, você precisa continuar estudando, você precisa continuar cuidando da sua família, ganhando dinheiro. Não é para fazer experiência nesse nível, mas faça coisas pontuais e seja estratégico. Faz um diário, explica para você mesmo o que você está fazendo, o que você está sentindo. Por exemplo, eu passei o café da manhã, eu não comi açúcar refinado e minha manhã foi muito melhor. Nossa, eu rendi pra caramba, tava animado e tal. Então, tá claro, corta o açúcar e nunca mais. Por que você vai comer açúcar de novo? Por que você vai colocar açúcar de novo na sua dieta se você consegue passar sem o açúcar e sua vida funciona melhor? Outra coisa, como funcionou seu intestino? Ah, cortei o açúcar, meu intestino começou a funcionar imediatamente. Cara, nunca mais açúcar. E é muito provável que isso aconteça, tá? Porque o açúcar refinado ele é um veneno, basicamente, né? E é difícil a gente admitir isso, as pessoas que gostam muito de açúcar, eu sou uma delas, nas suas várias formas, mas tem algumas coisas que simplesmente não dá para comer. É a realidade da vida. Então se a gente quer realmente ter mais saúde, ter mais disposição, emagrecer, não dominar a compulsão alimentar, ter coragem de enfrentar as questões mais filosóficas, mais importantes das nossas vidas, as coisas que a gente precisa encarar de fato para a nossa vida seguir adiante, a gente precisa cortar os alimentos que nos fazem mal. Cortou trigo, deixou de sentir dores nas juntas, cara, acabou, nunca mais trigo, acabou, né?
Lógico que não é assim tão fácil, então tem o resto lá do site que eu falo a respeito da fome emocional, tem o programa Meditação para o Controle Alimentar que fala muito a respeito da fome emocional também, e a gente usa a meditação para fazer isso, mas talvez você precise de outras coisas, você precisa de terapia, você precisa de ajuda para trazer o que está aí no seu subconsciente para fora. Não subestime o poder da sua história, dos seus traumas, dos seus medos, dos seus preconceitos, na influência que tem sobre o seu comer em excesso. A gente precisa, eu sempre falo, precisa usar todas as armas, não é só uma arma. Né? Não é uma bala de prata que você fala, pumba, pô, nunca mais vou ter compulsão alimentar. Não é assim que funciona. Tanto é que as pessoas são unânimes em dizer que perder peso até que foi relativamente fácil. Agora, manter o peso, putz, isso é muito difícil. Por quê? Porque essas questões continuam aí. Então a gente precisa de inteligência para essas duas coisas. E a gente precisa se conhecer, precisa de autoconhecimento, precisa escrever, precisa fazer meditação. Eu estou me sentindo um pouco um disco riscado, né? Mas as coisas da vida se resumem a isso. A gente precisa encarar as nossas questões e fazer o que tem que ser feito. Assumir responsabilidade, amadurecer, sair dessa relação infantil que a gente tem com a comida, porque é uma relação infantil. E desculpa se você se ofende com isso, mas eu cheguei a essa conclusão a respeito da infantilidade da minha relação com a comida e eu falei isso durante uma reunião, eu saquei durante uma reunião do grupo que eu frequentava lá na clínica e todo mundo ficou me olhando com uma cara tipo, putz, é isso mesmo. Por exemplo, eu sou uma criança mimada que não pode ficar sem sua comida. E é duro perceber isso, é vergonhoso, dá uma vergonha, né? Dá uma, putz, meu. Mas isso também não resolve, aí que tá. A racionalidade, você chegar às conclusões, não resolve. A gente precisa de ação, a gente precisa de procedimentos práticos, a gente precisa de estratégia. Então tudo tem que funcionar junto, por isso eu digo, use todas as armas. E se for necessário, você está numa puta de uma depressão e não consegue ver um palmo na frente do seu rosto, não consegue ver um dia adiante, porque essa é uma característica dos deprimidos e dos viciados, não consegue ter uma visão de longo prazo. Acho que o mundo vai acabar amanhã e se você não fizer tudo hoje, e você não consegue fazer tudo hoje porque está deprimido. Então, se for necessário o remédio para tirar esse véu da sua cara, meu, que tenha que tomar remédio. Vá num psiquiatra e explica o seu caso para ele. Não consigo fazer nada, eu acho que tudo me oprime, acho que tudo é difícil demais. Quebra as coisas em pequenos bloquinhos, né? A vida já é difícil demais para a gente pensar no objetivo final. Né? E a gente precisa fazer o que é possível hoje, o que vai nos energizar, o que vai nos dar mais autoconfiança. E novamente, eu sempre lembro, quando eu falo nos vídeos, eu nunca falo de uma posição superior. Eu falo de uma posição de uma pessoa que sente exatamente as mesmas coisas. Por isso que eu posso falar a respeito disso. Quem não tem essas questões não consegue ter esse nível de insight, né? Porque não viveu isso, não sentiu a dor. Então, quando a gente fala a respeito de empatia, é isso, né? A gente se colocar no lugar de outra pessoa, né? E talvez essa minha dor sirva para te orientar na sua dor. Mas, sinceramente, eu não sei, a sua dor é a sua dor, né? Eu tô só abrindo aqui meu coração, abrindo a minha experiência para você na esperança de que isso possa te ajudar.